Shabbat Shalom, nós estamos na Parashá Vaigash, significa em português, e aproximou-se. É a 11ª porção semanal desse ano 5.784 de 2023 final. Essa Parashá vai de Bereshit 44, Gênesis 44, 18 a 47, 27. A porção do profeta Ezequiel 37, 15 a 28, e a porção Berit Hadashah, Nova Aliança, Mateus 18, 1, 19, 30. E é o que nós vamos comentar hoje. E eu quero começar afirmando para vocês que Yeshua é singular, né? É ou não é? Ele não é plural, não, ele é singular. Ou seja, eu quero dizer para vocês que Yeshua é incomum, raro e extraordinário. Não é? A palavra de Deus afirma que Yeshua é mais sublime que os céus. Veja lá em Hebreus 7, versículo 26, porque nos convinha tal sumo sacerdote Yeshua, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime que os céus. Não é? O que seria mais sublime que o céu, nós não sabemos, mas é tremendo, né? Por que eu estou dizendo isso? Pois nós, homens, no estado de pecado que estamos, temos o desejo em nosso coração de suplantar o próximo. Nós sempre temos que ser melhor que o próximo, não é verdade? Melhor que nosso irmão, melhor que o vizinho, nosso cachorro é mais bonito, é o melhor, late mais grosso, não é verdade? Meu carro é melhor que o seu. Isso é fruto do pecado. Nós queremos sempre suplantar o próximo, ser maior do que ele. Porém, Yeshua, como a palavra nos diz, é separado do pecado. Yeshua nunca quis suplantar ninguém, não é? E os discípulos de Yeshua não eram diferentes de nós, com seus corações contaminados, queriam saber quem era maior entre eles. Você nota isso até dentro das igrejas hoje, né? Quem é maior do que quem? Aquele que ora em línguas é maior do que todo mundo, aqueles que não oram. Aquele que profetiza acaba tendo um destaque muito grande. Não é? E eles sim tinham esse problema. E dentro daquilo que era o interesse de seus corações, interrogam a Yeshua. Veja em Mateus 18:1. Naquela hora chegaram-se a Yeshua, os discípulos perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Olha o interesse aí. Quem é maior? Mas essa pergunta não é à toa, né? Essa pergunta é fruto de uma discussão anterior entre os discípulos sobre qual deles era, na verdade, o maior. Veja em Marcos 9, 33 a 34. Chegaram a Cafarnaum, estando ele e Yeshua em casa, perguntou-lhes: que estáveis discutindo pelo caminho? Mas eles se calaram, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles era o maior. Olha aí, meu irmão. Eles eram igualzinhos a gente, né? Eles estavam discutindo entre eles quem era o maior. Yeshua estava falando que a partir já estava preocupado quem que ia mandar em quem. Não é verdade? Aí entra o porquê que eu disse que Yeshua é singular e, sem sombra de dúvida nenhuma, ele é o que ele disse que é, o Filho do Deus Altíssimo. Veja a resposta dele a essa pergunta em Mateus 18, 2. Yeshua, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. Olha a resposta que Yeshua vai dar. Pega uma criança e põe no meio deles. Veja em Marcos 9:36. Então tomou uma criança, pô-la no meio deles e, abraçando-a, disse. Eu, quando estava lendo esse texto essa semana, eu fiquei pensando, meu Deus, quantas vezes eu, quando era criança, ouvi os adultos dizer: criança, sai daqui, que isso é assunto de adulto. Criança não se mete em assunto de adulto.
Mas Yeshua, para responder um assunto de adulto, ele pegou uma criança. Por isso que Yeshua é singular. Porque nenhum de nós pegaria uma criança para resolver esse assunto tão sério. Quem de nós colocaria uma criança para responder uma questão tão séria entre adultos? Quem é maior? Quem vai mandar? Quem é melhor? Ninguém ia pegar uma criança para responder essa questão. E Yeshua complementa com a criança no meio deles. Olha o que ele fala, Mateus 8,3. E diz: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Às vezes a gente tem uma ideia limitada disso, dessa resposta que Yeshua falou. E o fato de Yeshua nos dizer que temos que nos fazer como criança, primeiro, é porque temos que sossegar a nossa alma diante dele e do Pai, como a alma de uma criança no colo de sua mãe. Veja no Salmo 131:2. Pelo contrário, tenho feito acalmar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada sobre o seio de sua mãe, qual criança desmamada está a minha alma para contigo. Então, o primeiro fato de Yeshua pegar uma criança, ele quer dizer para você que diante dele e diante do Pai, nós temos que sossegar a nossa alma. Não é à toa que Davi falou: aquietai, ó minha alma, porque o meu socorro vem do Senhor. Primeiro é por isso, e às vezes a gente não avalia essas coisas. Segundo, temos que ser meninos na malícia, porém adultos no entendimento. Está sendo ao contrário, né? Nós estamos meninos no conhecimento e adultos na malícia. Veja lá em 1 Coríntios 14:20, irmão, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Então, na malícia temos que ser criança, não temos que ter malícia, mas no conhecimento temos que ser adultos. E terceira razão, temos que, como criança recém-nascida, desejar o puro leite espiritual, porque é criança que deseja o leite, não é verdade? Então, para quê? Para crescer, como está escrito em 1 Pedro 2,2, desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para a salvação. Não é à toa que Yeshua pegou aquela criança. Ele quer nos dizer várias coisas a respeito de uma criança. Primeiro, que uma criança, ela tem a alma quieta no colo de sua mãe. Então, se você está em Deus, se você aceitou Yeshua, então a sua alma tem que estar quieta como uma criança no colo de sua mãe. Segundo, nós temos que ser menino na malícia. Toda aquela malícia que nós adquirimos no mundo, temos que fazer o quê? Jogar fora. E temos que ficar adulto no conhecimento da verdade. Mas meninos na malícia. E terceiro, eu tenho que, como criança recém-nascida, desejar o leite da minha mãe. O leite espiritual, para que eu possa crescer na salvação, como Pedro falou. E desejar o leite espiritual puro para crescermos na salvação está ligado ao que Yeshua falou lá em Mateus 9:16-17. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz maior ruptura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo
em odres novos, e assim ambos se conservam. Sabe por quê? Pois a criança tem muita facilidade de absorver aprendizado novo. O adulto já tem dificuldade. Por isso que Yeshua fala que nós temos que ser odres novos. Para receber o quê? Vinho novo. O Paulo fala uma coisa interessante que as pessoas não prestam atenção. Não semeiem em lugar já semeado. É por essa razão. Porque eu preciso me converter, me tornar uma criança para que eu possa receber o vinho novo. Eu tenho que me tornar um odre novo para receber o quê? O vinho novo. Eu tenho que me tornar uma nova criatura para que eu possa receber o verdadeiro conhecimento e retê-lo em mim. Porque senão não vai dar certo. Pois criança tem muita facilidade de absorver aprendizado novo e facilidade de retê-lo. Enfim, e depois de Yeshua falar isso, por causa daquela criança, ele responde a pergunta dos discípulos. Lembra? Esqueceu? Quem é maior entre eles? Veja o que Yeshua fala em Mateus 18:4. Portanto, quem se tornar humilde como essa criança, este é o maior no reino dos céus. Nós temos que aprender mesmo a humildade de uma criança, pois temos que aprender a servir e não sermos servidos. Temos que aprender a servir e não a ser líder, mas a ser servo. E isso o homem velho não consegue. Só a nova criatura consegue se tornar humilde como uma criança para poder servir e não ser servido. Amém? Não é à toa que Yeshua pegou uma criança. As pessoas pensam que é só por causa da inocência da criança. Não é. Yeshua quer falar outras coisas. Quem de nós, adulto, quer servir? Um homem velho não aceita servir. Um homem velho quer ser servido. Não é? Veja em Mateus 28, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. E Yeshua, ele vem para ser servido e não, para servir e não ser servido. E eu tenho que imitá-lo. Nós temos que imitar Yeshua, nós temos que servir uns aos outros. Nós temos que desejar o verdadeiro leite espiritual puro. Ele não pode ser contaminado, porque senão eu não cresço na salvação. Eu tenho que ser como uma criança que aceita o ensinamento novo e não o velho ensinamento do homem carnal. Eu tenho que ser humilde como uma criança, para que com uma nova criatura eu aprenda a servir e não ser servido, porque eu preciso imitar a Yeshua. E interessante que Yeshua é muito claro nisso. Veja em Mateus 20, de 25 a 28. Então Yeshua, chamando-os para junto de si, diz: sabeis que os governadores dos gentios dominam, e os seus grandes exercem autoridade sobre ele. Não será assim entre vós. Antes, qualquer que entre vós quiser se tornar grande, será este o que vos sirva. O reino de Deus é o contrário do reino do mundo. Enquanto o reino do mundo, os grandes dominam os menores, no reino de Deus, os grandes servem os menores. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Não é à toa que Paulo falou: sejais meus imitadores como eu sou de
Mashiach. Eu preciso imitá-lo, eu preciso ser como ele, eu preciso ser como uma criança, eu preciso reter o que ele trouxe de novo. Os ensinamentos verdadeiros. E muitos de nós, dentro da igreja, não conseguimos conter o vinho novo. Muitos de nós rejeitam o vinho novo. Muitos de nós rejeitam aquilo que Yeshua quer nos dizer. Porque, na verdade, não nos tornamos como criança. Porque a criança, ela é ávida por conhecer. Ela é curiosa. E quando ela aprende uma coisa, o que ela faz? Retém aquilo. Por isso, Yeshua respondeu como uma criança. E aí sim, se fizermos desta maneira como Yeshua ensinou, nós sermos suas crianças, aí sim, qualquer que nos receber, recebe Yeshua. Yeshua, talvez, não esteja falando da criança humana, mas da criança que temos que nos tornar por meio dele. Porque ele um dia disse assim: eu vos falei de coisa terrena e vós não credes. O que dirá se eu falar de coisas celestiais? Sabe por que eles não creram? Porque eles não eram como crianças. Eles eram adultos. Eles eram homens velhos, da velha criatura. Eram odres velhos. Já não tinham mais elasticidade para conter um vinho novo. Porque o vinho novo, se você coloca dentro de um odre, o odre é de couro, o odre novo, ele é elástico. Aí o vinho vai gerando gases, ele vai o quê? Vai se expandindo. Agora, se for velho, o que faz? Rompe e perde o vinho e perde o odre. Então, aqueles homens que já não recebiam aquilo que Yeshua estava falando, é porque eram odre velhos. E existe muito odre velho dentro da igreja de Mashiach, hoje, que não recebe as coisas novas, mas estão cheios de vinho velho. Vinho velho, meu irmão, é o conhecimento do homem. Porque Deus quer nos encher do seu conhecimento. Então, se nós nos tornarmos essa criança, e eu quero tirar a sua fixação da figura da criança humana, mas se nós nos tornarmos como criança em Yeshua, sabe o que vai acontecer? Mateus 18:5. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Se nós nos tornarmos como criança em Yeshua, aonde nós formos, quem nos receber, recebe Yeshua também. Muita gente fica fixado na criança humana, mas o que ele quer dizer para nós é que eu tenho que me tornar nele como uma criança. Eu tenho que ser humilde como ele. Eu tenho que conter conhecimento novo, verdadeiro, vinho novo. Então eu tenho que ser uma nova criatura, um odre novo. Olha aí. E tem que ter humildade, né? Então eu me torno uma criança. Se eu estiver assim, onde eu for, quem me recebe, recebe a Mashiach, recebe a Cristo. E qualquer um que tentar fazer tropeçar nós, criança de Yeshua, vai pagar caríssimo. Mateus 18:6. Mas qualquer que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e se submergisse nas profundezas do mar. Olha aí como se torna importante. Se eu aceito Yeshua e me converto e me torno como uma criança nele, qualquer um que tentar colocar tropeço diante de mim, melhor seria para ele
amarrar a pedra de moinho no pescoço e ser lançado no mar. Já parou para pensar? Hein? Viu como você, criança de Yeshua, é extremamente importante para o Senhor, nosso Deus celestial, nosso Pai, nosso Elohim? E depois Yeshua usa uma espécie de lamentação que expressa uma tristeza e pesar pelos tropeços que afligirão o mundo. Veja em Mateus 18:7. Ai do mundo por causa dos tropeços, pois é inevitável que venham, mas ai do homem por quem o tropeço vier. Olha, ele está dizendo que quem colocar tropeço em uma dessas crianças, melhor seria para esse homem ser lançado no mar com pedra de moinho no pescoço. Olha o estado. E depois ele faz um lamento que expressa uma tristeza momentânea ali que ele fala e pesar pelos tropeços que vão afligir esse mundo. Né? E ele fala 2 ai. Ai do mundo por causa do tropeço, pois é inevitável que venha, mas ai do homem porque vem o tropeço. Yeshua fala de 2 ai. O primeiro, o ai do mundo por causa do tropeço. Primeiro, precisamos entender o que Yeshua quer nos dizer com tropeço. Para resumir, tropeço na Bíblia é tudo que é colocado diante dos homens que não seja a verdade de Yeshua como Filho de Deus, do Deus Altíssimo, e assim levando o homem ao pecado, ao tropeço, pois está escrito em Isaías 57:14, e disse aplanai a estrada, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. E o único caminho para a salvação nós já sabemos, e vida eterna, e retorno ao nosso Elohim, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, está em João 14:6. Disse-lhe Yeshua: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é o caminho. Fora deste caminho, tudo é tropeço. Fora deste caminho, tudo que se cria é tropeço. A idolatria é tropeço, o espiritismo é tropeço, a macumba é tropeço, tudo é tropeço, porque todas essas religiões, sejam ela qual for, está fora do caminho, a verdade e a vida, que é Yeshua HaMashiach, o Filho do Deus vivo. Tudo é tropeço. O segundo ai, mas ai do homem por quem o tropeço vier. Aqui deixa bem claro por quem vem o tropeço. Não é pelo diabo. Muita gente pensa que é, mas não é pelo diabo. É claro que ele gosta do tropeço, mas neste caso, quem traz o tropeço é o próprio homem. Homens que Yeshua chamou a atenção através de seu servo Pedro e que suas condenações serão certas. Veja em 2 Pedro 2, de 1-3. E também houve entre o povo falsos profetas. Tem muita gente que às vezes não entende o que é um falso profeta. E não é tão simples assim. Não é só porque profetizou coisa errada, não. Às vezes, existem profetas que vão falar, e aquilo é de Deus, mas vai levar o povo a cair. Você quer ver um? Balaão. Balaão era um profeta de Deus, falou coisas de Deus, mas levou o povo ao tropeço. Então, falso profeta é uma coisa mais ampla. Falso profeta é uma coisa que temos que tomar um cuidado maior. O falso profeta, ele às vezes vai falar coisa ou vai fazer prodígio que acontece, mas no fim ele vai levar as pessoas ao tropeço, a desviar-se do caminho da verdade e da vida, não é? Então houve entre o povo falso profeta, como entre vós haverá também falsos doutores.
que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Às vezes a gente, quando fala de heresia, as pessoas estão pensando em macumbaria, em idolatria somente. Não, meu. Não é só isso. Tudo aquilo que eu falo contrário do que está escrito é uma heresia. Tudo. Pode ser até uma coisa pequena. Às vezes as pessoas dizem assim, Jesus é Messias, mas não é divino. Isso é heresia. Porque a Bíblia fala que ele vem do Pai, se ele vem do Pai, logo ele é divino. Não é? Ele não fala isso? Eu vim de meu Pai? Então, se ele vem do Pai, se ele é chamado Filho de Deus, é porque Elohim o gerou na eternidade. Então ele tem natureza divina. Quando ele é introduzido na terra nascido de mulher, ele fica com natureza humana, do homem. Mas ele, antes do mundo existir, ele existe. Então ele também é de natureza divina. Então, se eu falar que não é uma heresia, porque a Bíblia fala que é. Se eu falar para você que Deus não quer o corpo, não, pode tatuar, porque Deus quer seu espírito, sua alma. Isso é uma heresia, porque a Bíblia está dizendo que Deus quer a santidade do meu corpo, da minha alma e do meu espírito. Não é? Que Deus mantenha meu corpo, minha alma e meu espírito em santidade até o dia de Mashiach. Então, qualquer coisa que a gente fale, por ignorância ou não, a respeito da palavra, ao contrário do que ela diz, você está introduzindo heresias. Pode ser que você não fique famoso, mas você está introduzindo heresia. Não é? Faz parte desse grupo aqui. E olha o que diz: e negarão o Senhor que os resgatou. Eu tenho visto muita gente da igreja evangélica que proclamava Yeshua, negando Yeshua. Olha aí, ó. Trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Se eu negar Yeshua, meu irmão, acabou. Até eu costumo dizer para algumas pessoas, olha só, Deus cegou o entendimento da nação de Israel a respeito do Messias. Mas da igreja, não. Da igreja com judeus e gentios, não. As pessoas... É revelado quem é Yeshua. Então, se eu estou com a revelação de Yeshua e largo Yeshua, eu trago sobre mim a condenação. A Bíblia diz aqui, repentina perdição, me perco. Amém? E muitos seguirão as suas dissoluções. Muitos seguem essas pessoas, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Qual é o caminho da verdade? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se eu estou dizendo que ele não é divino, se eu estou dizendo que ele não é o Mashiach, então eu estou blasfemando o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas. Eu acho que nós estamos nesse período, né? Sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita, ou seja, virá a condenação sobre eles. Amém? E para terminar, quero dizer a vocês que Yeshua, interessante é que ele é pedra principal da esquina para quem crê. Mas para os incrédulos, ele é pedra de tropeço. Olha, pedra de escândalo. Então a questão do tropeço, você tem que até tomar cuidado para entender direito. Porque se eu nego, se eu coloco heresia, se eu falo coisa contrária à palavra da verdade, eu estou sendo pedra de tropeço. Eu estou colocando tropeço diante dos homens.
Agora, em determinado momento, para quem é incrédulo, quando ele olha para Yeshua, ele acha que Yeshua é pedra de tropeço. Isso está escrito em outros lugares, mas eu peguei 1 Pedro 2, 6 a 8. Por isso, nas Escrituras se diz: eis que põe em Sião uma principal pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crê, não será confundido. Amém? Se tu crê, tu não será confundido. E assim para vós, os que credes, é a preciosidade. Mas para o descrente, a pedra que os edificadores rejeitaram. Quem são os edificadores? Você sabe? Hein? Tá? Não, Israel. Os edificadores do reino rejeitaram a pedra principal. Essa foi posta como a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, porque tropeçam na pedra, sendo desobediente para o que também foram destinados. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.